Eu estou colocando a minha vida nisso, porque eu acredito. Estou colocando a minha vida nisso. E Betão, Chicão rima com Betão. Não rima com corrupção, não rima com ladrão. Rima com coração, rima com emoção e com tesão. E é assim que nós vamos ganhar. José Francisco Gorski, filho de Marcela e Hilda Gorski, nasceu em Santiago no dia 30 de março de 1957. A infância dele foi sempre, desde pequeno, assim, agitadinho, né? Assim, e no colégio eu acho que ele sempre foi bem. Pouca reclamação teve dele. Amigos ele tinha bastante. Isso desde bem jovem, a gente tinha bastante vizinhos que eram meninos, na idade dele, assim. Sempre eles tinham os programas deles. Se juntavam ou para jogar uma bola, ou correr pelos campos. Sempre tinha alguma atividade. Isso desde pequeno ele formava os timezinhos dele, achava um campinho para fazer os jogos. Isso ele, desde jovem ele teve essa influência. Daí tem uma história com uma vez o finado Marcelo, que é o pai dele, ele tinha um pareiral no fundo da casa e fez não sei quantos barril de vinho lá. E nós fomos lá para o fundo brincar e o Chicão, eu nunca esqueço, deitou embaixo de uma barrica lá e abriu a torneira e tomou acho que uns, não sei quanto, né? Mas não conseguiu levantar. Como não conseguiu levantar, sabe? E a mãe do Chicão, daí levamos ele desmaiado para a cama, ele foi um cagaço que eu vou te dizer. Daí nós fomos ficando mais velhinhos, e daí o Romeu Goulart Jacques chamou ele para jogar lá no Cruzeiro. Daí o Chicão, mas era vizinho do Tenente Jacques. E daí ele jogava lá no Cruzeiro, mas ele não era muito bom lá no futebol. O Chicão dava muito coisa assim, ao lado, jogava muito ríspido. Daí deu um problema nesse tenente, não sei do que deu, um infarto, o que deu nele lá. Daí ele chamou o Chicão lá no hospital e disse, ó, eu quero que tu não deixa morrer o Cruzeiro. Daí ele assumiu o Cruzeiro, praticamente. Ele fez um compromisso com o tenente Jacques. E ele sempre gostou muito de futebol, né? Então ele jogava futebol numa equipe de um lugar perto dali que se chamava Povo Novo. Chama aí. E nos finais dos jogos sempre acontecia uma espécie havia um clube lá, então acontecia uma espécie de um bailinho desses, né, mais adolescentes e tal. E a partir daí foi se fazendo, né, foi acontecendo a situação e a gente acabou resolvendo, né, que queria ficar junto. Aí logo a seguir tivemos já o primeiro filho, Rodrigo, então depois já vieram os outros, ainda em Pelotas, mais um. Depois as outras meninas que nasceram em Santiago. Nós somos 4 irmãos com 1 ano de diferença cada um, então nós éramos muito próximos. Nós era 4 crianças praticamente da mesma idade que viviam dentro de uma casa com a mãe trabalhando e o pai também muito envolvido com o trabalho, a atividade profissional dele, com outras atividades externas, que era o esporte e outras coisas que ele tinha, que ele fazia, gostava de fazer, envolvimento da comunidade e tal. Para mim conseguir conviver mais com meu pai, eu tinha que me envolver na vida dele, porque ele é uma pessoa que sempre, a vida inteira, ele traçou alguns objetivos na cabeça dele, era uma pessoa muito obstinada por algumas coisas, e ele traçava objetivos e ele seguia aquilo da forma mais, vamos dizer assim, ele se atirava de cabeça nas coisas. Então, eu, para poder conviver com ele, eu tinha que me envolver com as atividades dele. Dessa relação que é de trabalho e, ao mesmo tempo, família, eu acredito que existia uma separação na cabeça dele. Porque ele nunca assim nos mimou, nos elogiou demais. Ele fazia isso para os outros, mas não fazia para nós. Então, ele sempre também foi muito exigente naquilo que ele tinha que exigir de nós.
Sempre quis que a gente fizesse da melhor forma possível. Se ele achava que não estava bom daquele jeito, ele falava. Mas eu sei, pelas outras pessoas, que ele tinha muito orgulho daquilo que a gente fazia. A gente acompanhava meio... ia atrás, não era uma coisa assim, meu pai me levava lá, vamos junto, meu filho me botava no assento primeiro. Nós acompanhávamos e enxergávamos ele, muitas vezes de longe, assim, acompanhávamos a vida dele de longe, então... isso de repente ajudou a formar um pouco a nossa personalidade, nosso caráter, que a gente sempre teve que se virar e ir atrás e correr atrás das coisas, porque nunca teve ninguém nos carregando no colo, para cima e para baixo. A gente teve que ir atrás e buscar o nosso espaço. E ele sempre dizia que se algum dia a gente visse ele envolvido com política, podia internar, porque ele tinha enlouquecido. Chicão ingressou na política em 1996, quando foi candidato a vice-prefeito. No ano de 2000, foi prefeito e atuou no cargo durante 2 mandatos. Em 2011, foi eleito deputado estadual. Então nós começamos assim meio que na brincadeira. Na época, ele até nos perguntou o que nós achava, perguntou para a mãe, tudo. E nós, a princípio, ficamos assustados, porque a gente não sabia do que se tratava, nem imaginava. Ele nunca imagina. Se pensa primeiro que a pessoa vai ser um vereador para depois ser alguma outra coisa. E ele não, ele foi direto para vice-prefeito. Eu conheci ele já na política, quando ele se candidatou a vice-prefeito. Eu já comecei trabalhando na campanha eleitoral dele. Eu era secretária no diretório do partido. Ele era amigo mesmo, sabe? Então... eu via ele mais como da família, como chefe mesmo. Então, assim, eu conheci a política, posso dizer assim, depois que eu conheci ele. Ele queria que todas as pessoas tivessem as mesmas oportunidades. E depois nos reaproximamos na questão do esporte. O esporte nos uniu novamente e depois a política nos uniu de forma definitiva. A parceria ela se formou através de um projeto, através de um sonho, de um ideal, né, por nós pensarmos assim a forma de desenvolvimento regional e local de forma muito parecida. Ele buscava muito a opinião das pessoas. Introduziu muito a questão da participação comunitária, das entrevistas, de ir em bairro, né, que é uma coisa que antes não existia, de pegar e de juntar mesmo as pessoas do bairro e perguntar, quais são as prioridades desse bairro. Tudo que ele fazia com o coração, sabe? Então era tudo automático e eu já sabia qual era o pensamento dele para resolver as coisas. As administrações de Chicão foram marcadas pela criação de projetos sociais, com destaque para o Criança Feliz, que através de um trabalho socioeducativo atende crianças e adolescentes no turno oposto ao da escola. O projeto oferece espaços de aprendizagem, laboratórios e diversas atividades aos alunos. Se eu viesse ele hoje, eu ia agradecer ele por tudo que ele fez na minha vida, por ter me trazido para cá, ter me ajudado muito. Não só eu e a minha família. Tirando eu do mau caminho, me levando para uma clínica para fazer tratamento. Eu estava sem emprego, né? Daí fiquei um bom tempo sem emprego. Um belo dia tocou meu telefone, né? Era o Chicão me ligando. Cria, faz 3 dias que eu sonho contigo, né? O que tá acontecendo contigo? Eu só acho que eu estou desempregada, né? Preciso trabalhar. Naquele dia, eu teria comida para dar para meus filhos até o meio-dia daquele outro dia, né? E a minha água e a minha luz talvez se cortaria pela manhã, né? Aí contei tudo o que estava acontecendo. E ele disse, não, tu vem aqui cedo, na segunda-feira, isso, né? Que eu preciso falar contigo. Na segunda-feira eu fui, encontrei com a Isolete, até porque não pude falar com ele, né? Não pôde me atender. Aí ele tinha deixado o dinheiro para que eu pagasse a minha luz, me deixado a autorização para que eu pegasse uma cesta básica, né? E também, naquela tarde, eu comecei a trabalhar. Um amigo, um grande companheiro. O que ele gostava era isso aqui, ó. Aí eu sempre botava 2 doses e botava um chorinho assim, ó. E esse copo ele era especial? Nesse copo dele aqui, ó. Esse é o copo que ele gostava de tomar. Daí
eu servia o suco e mas eu botei muito choro e eu tomava um gole. Aí dava pra ele ficava encostado e batendo papo com o pessoal, comigo, quando tinha pouca gente, ele sempre pegava o jornal e começava a falar política, da vida particular, muita coisa, então nós éramos muito amigos. Era um cara assim que chegava aqui assim, ó, de manhã ou de tarde ou de noite, né? Era parceiro, chegava aqui, tomava, estudava, conversava com todo mundo aqui assim, não tinha distinção de raça e cor. E dinheiro, tudo assim, era uma pessoa simples como... E todo mundo vivia com ele também. Ele paga, que não tinha dinheiro, ele pagava. Não e se estava no copo assim, pegava, ele tomava aqui contigo, tomava... Podia ser cachaça, cerveja, o samba, tu oferecia pra ele e bebia. Tomava assim, o traguinho dele assim, mas... tomava. Um dia aqui, estava o pessoal aqui na frente limpando, o pessoal da prefeitura, ele mandou parar todo mundo e mandou botar refri e picadinho aí pra ele. É uma pessoa que significa muito, que palavra não traduz a importância dele aqui. Não só aqui nessa roda de amigos, nesse bar aqui do Bianchini, como ali do outro lado da rua, que é o Cruzeiro. Na madrugada do dia 13 de novembro de 2011, Chicão sofre um acidente de trânsito e não resiste. Foi um susto, um trauma enorme, um sentimento de perda muito grande. Eu assim, nunca mais me esqueci de uma cena. Nós estávamos ainda já ali com um cortejo fúnebre, enfim. Nós já estávamos indo atrás do caminhão de bombeiros ali, quando estavam levando o caixão dele para o cemitério. E nós estávamos passando por um senhor que estava carregando, ele estava com aqueles carrinhos de reciclagem, sabe? E eu fiquei pensando, mas esse senhor está indo, né, nem sabe o que está acontecendo. E foi quando ele se virou, trabalhando, rodando aquele carrinho e com o rosto cheio de lágrimas. Mas teve muita gente que estava, se não da mesma forma que nós, mais emocionados até que a gente sentiu muito esse carinho de todo mundo, assim, e foi o que nos ajudou a perceber, a levar em frente. Eu acho que não existe força maior que a força que vem lá de cima e a força dos meus filhos. Foi dessa forma que eu consegui tentar tocar a vida para frente. Chicão para nós era tudo, para mim era tudo. Mais que um pai, mais que um irmão, né? Depois dele eu acho que só Deus. Eu não queria que ele fosse jogador, assim, que fosse por coisa, eu queria que ele estudasse tudo. Não, e aí eu perdi, ele estava ali no Cruzeiro. Mas ele toda a vida me dizia, mãe, eu dizia, eu quero ser jogador, eu vou ser jogador e vou me embora de Santiago. Ele dizia, mas vou jogar futebol. Mas eu não acreditava, sabe? Foi aqui que o Grêmio veio buscá-lo. E, inclusive a mãe dele não queria que ele fosse para o Grêmio, quando convidaram, né? Foram falar comigo na minha casa, os dirigentes do Grêmio que estavam aqui no torneio. E a dona Yolanda disse que não deixava, que era muito longe. E ele sempre indo jogar e vinha e podia ter 2, 3
jogo aqui na cidade, que ele estava em todos. Lá tem telefone. A senhora pega o telefone e fala com ele a hora que quiser. E se a senhora não tiver, eu lhe empresto o dinheiro para o telefone. Aí ela se encheu de brilho, né, e concordou. Aí o sonho dele é jogar futebol. Só que eu já sou mais assim, meu filho, estuda. Meu filho, estuda. Mãe, eu vou ser jogador. Aqui não é muito legal ficar, é difícil, mas acho que tudo tem suas dificuldades. Então, o cara se mantém, o pai manda dinheiro de vez em quando, a mãe liga todo dia. Tem que aprender a conviver com o gurizado. Nunca tinha morado fora antes e quando tá aqui tem que aprender a aceitar diferenças dos outros. Às vezes ficar quieto com umas coisas que tu não quer, mas tem que saber conviver. E eu não era só o goleiro também, eu era o capitão da equipe, eu era a pessoa que junto com os meus colegas e companheiros íamos buscar os associados para o clube e nos constituímos numa equipe forte, graças aos companheiros que nos rodeavam e principalmente pela orientação do Tenente Jacques, que era um homem muito virtuoso, principalmente em alguns valores como honestidade, dignidade, honradez, e ele nos passou esses valores e a gente foi não só aprendendo a jogar futebol, mas com essas virtudes nós fomos superando os nossos adversários. Porque o Cruzeiro começou com o Tenente Romeu Goulart Jacques. Ele fez um time de amadores e então jogávamos fora, em cidades distantes, e eu tinha um trailer e eu usava sempre o meu trailer para levar os guris para não ser muito oneroso para o Cruzeiro. E eu não entendia nada de futebol, fui técnico do time, motorista do ônibus, técnico, presidente, cozinheiro, tudo. E hoje já faz 28 anos que eu estou aqui no Cruzeiro. Então eu acompanhei todas as Copas, né, Santiago. Fui um dos que ajudou a formar essa Copa. Ele começou a disputar o profissional em 81, no qual a gente foi feliz, né, a gente fez uma formação boa e conseguimos ser tricampeão da Fronteira Oeste. Com um time só de guris, só de Santiago. Era Paulo Bandeira, Chicão, Tarugo, Paulão, Paulinho, Bola, Tete, Darcy, Claudinho, Jaime e Zezinho. Esse era o timaço que nós tínhamos. Às vezes tem treino de manhã, mas às vezes falha. Mas daí, tipo, quando não tem, o cara dorme, aproveita, dorme um pouco mais. Mas daí de tarde tem todo dia treino. E de noite vai para a escola. O grupo tem uma qualidade ímpar, eu não tenho jogadores diferenciados. Aquele jogador que se destaca do grupo é o conjunto, são abnegados, são guerreiros. E não deixeis cair em tentação, mas mais o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Todos os recantos do mundo se ouve falar na Copa Santiago. Na Copa Santiago todo mundo sabe que o Cruzeiro transcende a cidade, né, e ao país, né? Nós somos um clube com um reconhecimento internacional, então para nós é muito importante isso. Já tem assim a nossa participação como um terceiro lugar, que a gente tirou esse ano na Copa. Então assim a cobrança vai ser a partir já desse terceiro lugar para frente. Então o Cruzeiro vai ter que ter a participação ou ficar entre os três, ou de repente ser vice-campeão ou ser campeão, que é o sonho de todo santiaguense. Então a gente fica feliz que deu aquele pontapé em 89. Hoje tu vê craques já aposentados, como o Darley jogou aqui, Carlos Miguel, Dinho, Caico,
Anderson Paulo, nós, foi citar Ronaldinho, foi daqui já subiu direto pro profissional. O objetivo de vir para cá é jogar a Copa Santiago. O Cruzeiro não atua só no futebol. O futebol, eu digo aqui, é um pretexto para que a gente possa trabalhar na formação humana. Nós trabalhamos na formação humana, o pretexto é o futebol. E o nosso objetivo maior são as crianças, porque nós fizemos trabalho de base. Nós queremos ser um clube ícone no Rio Grande do Sul na formação de atletas. E faz 2 meses e meio que o Júnior está aqui e ele mudou bastante mesmo. Está menos impaciente, está aprendendo a esperar, porque antes tinha que ser ele primeiro em tudo. E esse ano, no ano passado, também nós implantamos um projeto com a prefeitura, no qual tira esses alunos carentes para trabalhar aqui. E a gente está trabalhando com 3 seleções, sub-13, sub-15 e sub-17, né? Disputando 3 campeonatos cada uma, em nível estadual. Então é bom isso. Quando que essas crianças iam pensar em disputar o campeonato estadual, né? Tu tinha uma boa estrutura familiar, tu vai vir para o trabalho ou para o treino, seja lá o que for, tu vai vir trazendo essa mesma estrutura. E aqui assim a gente tem jogador de bairro, de vila, tem jogador de classe média, alta, futebol igual a todos eles. A família é preponderante no jogador, no trabalho de base e principalmente chegar no profissional. Mãe, mas jogador não precisa estudar. Claro que precisa, meu filho. Olha ali, ó, quantos guris chegam aqui e não tem oportunidade? Então tem coisa que tem que pensar. Tu pode ter a sorte de conseguir, como tu pode não ter. Aí ele começou, mãe, eu acho que eu vou estudar. Não deixo sonhar muito para não cair muito também, mas tudo com o pé no chão. Então o Cruzeiro também participa da inclusão social através da modalidade de futebol de campo. Mas é aquilo que eu te disse, a modalidade é apenas um pretexto para que a gente possa formar homens e cidadãos. E a gente sabe, ele trabalha no futebol, sabe que de repente de 1000 sai um, né? A nossa tendência é trabalhar como cidadão, depois ser um jogador de futebol. Diga lá, menino, o que é que você quer ser quando crescer?